Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicações de Elementos Finitos para Engenharia. Destaco aqui mais uma vez que este vídeo ele só vai fazer sentido para os alunos que acompanham a disciplina presencialmente, durante o período letivo. O objetivo aqui do vídeo é desenvolver a aplicação do método de elementos finitos para estruturar uma solução aproximada do problema de barra sobre força normal. Nas aulas e em alguns vídeos, a gente já desenvolveu esse problema, já apresentou esse problema na sua forma forte. Fizemos lá a aplicação do método de resíduos ponderados para a estruturação da forma fraca desse problema. Especificamente para este problema mecânico estrutural, nós construímos a forma fraca dele também por meio do princípio dos trabalhos virtuais. Então, a barra que a gente vai analisar, a proposta de definir uma solução aproximada para o problema de barra sobre força normal, especificamente essa barra aqui. Então, é uma barra que ela está presa nas duas extremidades. Ok, deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar aqui e cancelar isso aqui, vou desenhar a barra aqui. Então a barra vou tentar pegar aqui uma forma geométrica bonitinha, tá? A barra, aqui ela tem dois vínculos impedindo o deslocamento dela, né, nessa região e nessa região do contorno. O comprimento dela vale L, né, L aqui dado por 0,3 metros, L aqui dado por 0,3 metros. Nessa barra eu tenho uma carga uniformemente distribuída num valor Q, força por unidade de comprimento, dada por 10 a 6 Newton por metro. A área da seção transversal da barra, vale 10 a menos 4 metros quadrados. E o módulo da elasticidade transversal da minha barra vale 10 gigapascal. Tá? Tudo bem? Então, esses são os dados do meu problema. O que o problema pede é para você definir uma solução, né? O que eu vou fazer neste problema é definir uma solução aproximada, útil, por meio de três elementos finitos de dois nós. Ok? Então, neste problema daqui, a gente vai aplicar uma discretização com 4 nós e três elementos finitos. E esses elementos finitos eles vão ter o mesmo comprimento, ou seja, um comprimento de 0,1 metro, né, o comprimento de cada elemento finito. Na aula, a gente, especificamente para esse problema, a gente desenvolveu uma estrutura de trabalho em cima de um elemento finito de dois nós, né, um nó I mais um do elemento finito E. E o que a gente fez foi caracterizar, né, uma estrutura
padrão para esse elemento em termos da definição das funções, né, de aproximação de elementos finitos, com as características que a gente falou, ou seja, ela vale, né, a função φ de, ela vale 1, né, no nó de coordenada xy, e varia linearmente até, né, 0, né, no nó de coordenada xy mais 1. Enquanto, né, a função φ de mais 1, ela vale 1 na coordenada x e mais 1 e varia linearmente para 0, tá? Até a coordenada, ou seja, a função φ i mais 1, ela vale 0 quando avaliada na coordenada i. E a gente conseguiu, né, caracterizar para esse elemento mestre aqui essas duas funções. A função φ, que ela é dada por essa expressão, ou seja, é o valor da coordenada nodal xy mais 1 menos o x sobre o comprimento do elemento finito, e a função φ i mais 1 é uma função crescente x menos o valor da coordenada nodal em xi no nó i sobre o comprimento do elemento. É claro que para esse problema a gente está assumindo aqui, né, explicitamente para esse problema, que vamos aqui destacar. A gente está assumindo aqui para esse problema que a minha coordenada ela é x e o campo de deslocamento associado a essa coordenada, né, vai ser denominado ADO, né, seguindo aí a lógica do desenvolvimento que a gente fez em sala de aula. Perfeito. Então, para esse problema, a gente já mostrou em sala de aula, né, a partir da forma fraca do problema, caracterizando a forma bilinear, né, do problema, a gente enxergou que as aproximações de grau 1, né, são as aproximações mínimas que satisfazem a exigência de diferenciabilidade da forma fraca, e aplicando esse tipo de função à minha forma bilinear, que caracteriza o problema de barra sobre força normal, a gente vai chegar a essa matriz aqui de rigidez do elemento finito de barra sobre força normal. Ou seja, tá? Esse desenvolvimento aqui, para se chegar a essa matriz de rigidez do elemento, ela já foi apresentada em sala de aula. Uma outra coisa que foi desenvolvida em sala de aula foi justamente a situação onde, dentro do elemento finito estudado, a gente tem uma carga uniformemente distribuída, que é o caso do exercício, né? O exercício ele vai ter em cada elemento finito definido por nossa discretização, né, um valor de Q dado anteriormente, distribuído, tá, em cada um dos elementos finitos. Para essa situação, a gente definiu também um vetor de forças nodais equivalentes associados ao meu elemento finito, dado pelo valor de Q multiplicado pelo comprimento do elemento e dividido por 2 em cada uma das entradas do meu vetor de força associado ao elemento finito. Depois de entender a definição da matriz de rigidez do vetor de força, o que a gente precisa agora é efetivamente apresentar a minha discretização em nós e elementos finitos do meu problema. O que a gente vai adotar é essa discretização apresentada aqui com a seguinte incidência nodal. Então, a gente tem, né, a minha barra. Eu vou definir um
2, 3, 4 nós. Tudo bem? Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui essa. Eu vou tentar fazer um pouco maior. Então, vamos lá. Eu tenho a minha barra, para ficar melhor, para ficar mais fácil a visualização. Eu tenho 1, 2, 3, 4 nós. Esses nós, eu vou associar uma incidência nodal crescente. Já já a gente vai discutir sobre isso. O que essa incidência nodal apresentada, ela me provoca em termos da caracterização da minha matriz, ou seja, a cara da minha matriz de rigidez global com esse tipo de incidência. Eu vou definir aqui os elementos finitos, né? Elemento finito 1, elemento finito 2 e elemento finito 3. Aqui do lado, eu vou reproduzir esse desenho, associar novamente os nós definidos da minha discretização, 1, 2, 3 e 4, e associar também a cara das minhas funções de aproximação. Por exemplo, a minha função φ de 1, ela vale 1 no nó, né, de coordenada x1, ela vale 1 aqui, e varia linearmente para 0 no nó 2, e vale 0 entre o nó 2 e o nó 4, ou seja, entre a coordenada do nó 2 e a coordenada do nó 4, ou seja, entre 0,2 e 0,3. Tá? A função φ de 2, ela vai ter essa outra cara, ela vai valer 1 em x2. x2 aqui eu estou denominando a coordenada do nó, na coordenada x do nó 2. Ela vale 1 aqui, né? Ela varia linearmente, né, de 0 a 1, agora de 1 a 0, né? E vale 0, tá? Entre as coordenadas x3 e x4, ou seja, entre 0,2 e 0,3. Eu vou ter essa outra função, que é a φ de 3, né, que vale 1 na coordenada do nó x3, e varia linearmente para 0, né, no nó 2 aqui, e entre o nó 3 e o nó 4. E, finalmente, eu tenho a minha função φ4, que vale 1 aqui no nó x4, varia linearmente para 0, né, em x3, e entre 0 e 0,2, ela obrigatoriamente vale 0. Então, aqui eu tenho a unidade, e aqui eu tenho a unidade. Então, eu tenho aqui a minha φ de 3, aqui também. Ou seja, essa φ de 3 é uma função definida por várias sentenças. Aqui, ela vai ter essa cara aqui, ou seja, com essas fórmulas aqui apresentadas, ou seja, essa primeira região aqui, definida por essa função, que é uma função crescente, que é essa daqui, né, a φ e mais 1. Aí, o que eu devo fazer, né, para caracterizar essas minhas funções é só olhar o valor da coordenada do nó aqui estabelecido, a partir do elemento aqui definido. Tá? Nesse caso aqui, o que eu vou definir para ela, né, é x menos 0,01 sobre a 0,1. Né? 0,1, que é a coordenada de x2, aqui, e o comprimento do elemento que vale 0,1. Depois a gente vai explicitar essas funções. E essa outra função aqui, ela tem essa cara daqui, né, decrescente. Né, nesse mapeamento aqui, nessa região aqui, entre x3 e x4. Então, aqui eu tenho uma função φ3, aqui essa região definida a função φ2, aqui eu tenho a função φ4, e aqui eu tenho a minha função φ1.
Bom, essas funções elas vão ser necessárias para eu caracterizar aqui a minha aproximação, ou seja, a minha aproximação útil final, para ser determinada, ela vai ser dada pela multiplicação da função φ1, né, no parâmetro aproximado de deslocamento associado ao nó 1, mais φ2 associado ao parâmetro, né, que vai ser determinado pelo método dos elementos finitos, né, de deslocamento associado ao nó 2, mais φ3 útil 3, mais φ4 útil 4. Tá? E para a gente determinar esses parâmetros, a gente precisa compor a matriz de rigidez global, o vetor de força global, e definir o meu sistema K útil a F. Aplicar as condições de contorno essenciais do problema, né, e resolver o sistema. Perfeito? Então, para os valores dados do problema, os valores que eu falo, né, a área da seção transversal, módulo de elasticidade e o comprimento de cada elemento finito, a gente vai, né, definir a matriz de rigidez de cada um dos elementos finitos, né, K1 são valores iguais, né, de rigidez, de matriz de rigidez, todos os elementos ele tem o mesmo comprimento, ele tem a mesma área de seção transversal, ele tem o mesmo módulo de elasticidade, então a gente tem, né, 10 vezes 10 a 9, eu estou aqui já compatibilizando as unidades, vezes a área, 10 a menos 4, sobre o comprimento do elemento 10 a menos 1, isso daqui vezes 1, menos 1, menos 1 e 1. E o vetor de força, ele vai ter, né, F1, F2 e F3, esta cara aqui, 10 a 6, vezes o comprimento do elemento 10 a menos 1, dividido por 2 em cada uma das entradas do meu vetor. 10 a 6 vezes 10 a menos 1, dividido por 2. Tá? Perfeito? E simplificando, a gente vai ter K1, K2, K3, dado por 10 a 7, 1 menos 1, menos 1 e 1, e F1, F2 e F3 dados por 10 a 5, 10 a 5 multiplicando meio e meio. Bom, a questão é agora levar todos esses elementos locais, aqui K e F, para a composição de uma matriz global. No caso dessa discretização, com 3 elementos finitos e 4 nós, a gente vai ter como dimensão final da minha matriz de rigidez do meu vetor de força de entrada, que compõe o sistema de equação, né, a dimensão 4 por 4. Tá? Então, a gente vai ter uma dimensão de sistema dado por essa ordem aqui. A questão é como levar, né, essa estrutura local de matriz de rigidez que tem uma ordem, né, a ordem aqui da minha matriz de rigidez do elemento finito, né, é uma ordem 2 por 2, como levar essa ordem local 2 por 2 para uma ordem, né, de matriz global 4 por 4. Bom, para isso a gente precisa definir a matriz de espalhamento.
né? A nossa matriz de espalhamento é uma matriz constituída de 1 e de zeros, e esses 1 e 0, eles são definidos da seguinte forma. Bom, vamos estruturar a matriz de espalhamento, tá, associada à matriz de rigidez do elemento 1. Tá? Eu tenho que colocar um vetor à esquerda. Nesse vetor à esquerda, eu vou definir os meus graus de liberdade globais. Então, aqui eu vou colocar os graus de liberdade globais do meu problema. É o tio 1, o tio 2, o tio 3 e o tio 4. Ou seja, a dimensão desse vetor aqui é 4 por 1. Aqui eu vou caracterizar a minha matriz de espalhamento, né? A1, que vai ser constituída de 0 e 1. E aqui eu vou definir os vetores. Aqui eu vou definir o vetor dos graus de liberdade associado ao elemento finito 1, que são os deslocamentos, o tio e 1, o tio e 2. Ok? E esse vetor ele tem uma dimensão 2 por 1. Consequentemente, a dimensão da minha matriz A1, ela vai... Aqui eu tenho nesse vetor uma dimensão 4 por 1, então a dimensão da matriz A1 é uma dimensão 2 por 1. Desculpa, uma dimensão 4 por 2, para eu ter a compatibilidade matricial. Perfeito? O que a gente vai fazer agora é simplesmente caracterizar 1 e 0, né, pelo seguinte conjunto de elementos comparativos. O grau de liberdade global, o tio de 1, é igual ao grau de liberdade local do elemento finito? O tio de 1 é. Se sim, então aqui parece 1. O tio de 1 é igual ao grau de liberdade útil de 2? Se a resposta for não, vem 0. Tá? E eu sigo com essa comparação. O tio de 2 é igual ao tio de 1? Não é. O tio de 2 é igual ao tio de 2? Sim. Vale 1. E esses dois elementos aqui não são iguais a esses outros dois elementos aqui, então eu tenho 0, 0, 0, 0. Perfeito. Da mesma forma, eu construo as outras matrizes de espalhamento. Como? Estruturo um vetor, com os graus de liberdade globais do meu problema. O tio de 1, o tio de 2, o tio de 3 e o tio de 4. No caso do elemento 2, os graus de liberdade do elemento são o tio de 2 e o tio de 3. E aqui eu vou ter a minha matriz de espalhamento constituída de 0 e 1, onde 1 eu tenho a igualdade entre os dois. Por exemplo, o tio de 1 não é igual nem ao tio de 2, nem ao tio de 3. Então, aqui vem 0 e 0. O tio de 2 é igual ao tio de 2. Então, aqui vem 1. O tio de 2 não é igual ao tio de 3, 0. Aqui 0, aqui 1, porque o tio de 3 é igual ao tio de 3. Aqui 0 e aqui 0. Dessa forma, a gente consegue definir aqui para esse problema a minha A2, que é uma matriz 4 por 2. Tudo bem? Nessa mesma lógica, nós definimos a minha A3 e a minha A4. Bom, então a minha matriz de rigidez global, ela vai ser definida, ou seja, a minha K global, ela vai ser definida pela pré-multiplicação da minha matriz de rigidez local, pela matriz de espalhamento e pela pós-multiplicação dessa matriz K1 pela matriz de espalhamento transposta. Veja que aqui, com esse desenvolvimento, com essa conta aqui, eu consigo efetivamente levar uma matriz 2 por 2 para uma ordem 4 por 4, porque aqui tem a ordem 4 por 2 e aqui tem uma ordem 2 por 4. Perfeito?
É com essa apresentação que eu consigo, né, fazer a minha montagem da matriz de rigidez global a partir da contribuição de cada uma das matrizes de rigidez do elemento finito. Então, eu já tenho aí a composição do meu KG. Basta pegar a matriz K1, né, pré-multiplicar e pós-multiplicar pela transposta da matriz de espalhamento e assim para as outras matrizes dos dois outros elementos finitos. Da mesma forma, né, eu tenho que espalhar a composição do vetor de força local para o vetor de força global. Tá? E esse espalhamento simplesmente vai ser dado pela pré-multiplicação da matriz de espalhamento pelo vetor de força do elemento. Então, A2 vezes F2 mais A3 vezes F3. Veja que a dimensão de F1, F2 e F3 o vetor, né, esse vetor F1, F2, F3 é um vetor que tem dimensão 2 por 1. Né? E a matriz de espalhamento A1, A2 e A3 ela tem uma dimensão 4 por 2, levando, né, a dimensão da minha matriz do meu vetor de força global para esse problema, que é um vetor 4 por 1. Perfeito? Então, com esse espalhamento, com essa indicação de contas aqui apresentadas para caracterizar o K, G e o FG, eu posso agora resolver o meu problema. Né? Eu posso agora resolver o meu problema na construção da minha matriz K global, né, para determinar o meu vetor de deslocamento incógnito a partir da entrada do meu vetor de força global AFG. Ok? Tá. Fazendo esse espalhamento, a gente vai chegar, tá, no seguinte sistema. Então, a gente vai chegar, né, 10 a 7, 1, menos 1, 0 e 0, menos 1, 2, menos 1 e 0, 0, menos 1, 2, menos 1, 0, 0, menos 1 e 1. Veja que essa matriz aqui é uma matriz, essa matriz aqui de rigidez global, ela é uma matriz de coeficiente do sistema que ela tem uma característica, né? Os valores não nulos, eles estão presentes na diagonal principal e em torno dela, né? E a gente tem bastante zero, né, presente nessa matriz pela característica da técnica de elementos finitos, né? Essa cara da matriz de rigidez, com essa apresentação, ela só foi possível por causa da nossa incidência nodal crescente, né? A gente pegou a nossa discretização e aplicou a incidência nodal crescente, denominando os nós de 1, 2, 3 e 4. Aqui eu tenho o meu vetor incógnito, o til 1, o til 2, o til 3, o til 4, e a composição do meu vetor de força dado por meio 1, 1 e meio. Ok? Então, até esse ponto, né, a gente ainda não consegue resolver o sistema, porque esse sistema aqui, né, sem aplicar as condições de contorno essenciais do meu problema, a gente tem embutido aqui o movimento rígido. Tá? Então, a gente obrigatoriamente tem que aplicar as condições de contorno do meu problema. No nosso caso aqui, especificamente, a gente tem, né, os valores de o til de 1 igual a 0 e o til de 4 também valendo 0.
Tá? São condições de contorno essenciais homogêneas. Então, nesse caso aqui de condições de contorno essenciais homogêneas, o que a gente precisa fazer, obrigatoriamente, é substituir o elemento da diagonal principal vinculado ao grau de liberdade, que no caso são esse e esse, substitui ele por 1 e zerar linha e coluna referente a esses graus de liberdade. Tá? E substituir as entradas do meu vetor, né, de força, né, o valor do deslocamento prescrito, que no caso aí é igual a 0. Nesse caso, a gente simplifica o meu sistema agora para essa apresentação aqui. 10 a 7, 2 menos 1, menos 1 e 2, o 2, o 3, 1 e 1. Aqui agora a gente consegue resolver o nosso problema, né? Chegando à solução, o 2 e o 3, valendo 1 sobre 100, 1 sobre 100 metros. Tudo bem? A questão que segue agora é definir, por exemplo, as reações de apoio, né, desse problema. As reações de apoio desse problema, elas são determinadas a partir, né, o vetor reação de apoio do problema, ela é determinada a partir da seguinte conta. Eu pego a matriz de rigidez global da minha estrutura, antes da aplicação das funções de contorno, né, multiplico ela pelo vetor de deslocamento total, ou seja, contendo os 4 graus de liberdade, ou seja, aqui é 4 por 4, aqui é 4 por 1, menos o vetor de força, né, original, 4 por 1, que foi aplicado. É claro, né, que fazendo isso, a gente vai obter 150.000 negativo, não é? E 150.000 nessa outra posição aqui do meu vetor de reação de apoio, né? Ou seja, somando os dois valores, eu tenho 300.000, que foi justamente o valor da carga aplicada. A carga aplicada, ela foi 10 a 6 vezes o comprimento, né, de 0,3 metros. Para finalizar o vídeo, né, que é algo que a gente discutiu em sala de aula, é a questão da incidência nodal. O quão a incidência nodal, não é diferente dessa que a gente apresentou, ela muda a cara da minha matriz K. Então, vamos supor que a gente tivesse dado uma incidência nodal para esse problema, né, com a seguinte distribuição de denominação de nós. Aqui eu vou chamar o nó 4, aqui eu vou chamar o nó 2, aqui o 1 e aqui o 3. A cara da matriz de rigidez para essa incidência nodal é totalmente diferente, né, da que a gente apresentou aqui no exercício. Por quê? O que é que acontece? Veja, a gente obrigatoriamente vai ter que estruturar a matriz de espalhamento. Eu vou agora denominar o meu elemento 1, e esse elemento 1 ele tem os nós 4 e 2, com os graus de liberdade, o 4, né, útil 4, e o 2, útil 2. Quando eu for caracterizar minha matriz de espalhamento para esse problema, eu preciso definir, né, desse lado os graus de liberdade, eu preciso definir aqui os graus de liberdade, útil 1, útil 2, útil 3, útil 4, e os graus de liberdade globais aqui, e eu preciso definir desse outro lado aqui os graus de liberdade locais do elemento, que nesse caso aqui, o 4 til e o til 2. Aqui a matriz ela vai ter a mesma dimensão, 4 por 2, mas veja, né, a composição de 0 e 1 aqui, que vai ser totalmente diferente, ou seja, a minha matriz de espalhamento A1, aqui o 1
não é igual ao 4 tio, então aqui vem 0, aqui também vem 0, aqui vem 0, aqui vem 1 nessa comparação, aqui vem 0 e aqui vem 1 e 0. Quando do processamento, né, dessa conta aqui, ó, a obrigatória, né, a gente já, né, eu tenho que obrigatoriamente processar essa conta, a gente vai enxergar que o KG, ele vai ter, né, ou seja, a contribuição da matriz K1, né, para essa discretização aqui, com essa incidência nodal dada, uma apresentação diferente da que a gente deu aqui no exercício. Então, mas com essa matriz de espalhamento aqui, com essa definição da matriz de espalhamento, fica fácil estabelecer a minha KG para qualquer incidência nodal que eu der. Então, aqui para eu completar a cara da incidência nodal, basta eu estruturar A2 e A3 e completar a minha soma aqui. Tudo bem? O exercício, ele não terminou. Na verdade, a gente precisaria definir a minha aproximação e até comparar com a solução exata do problema que a gente tem. De posse agora das minhas aproximações nodais definidas, eu precisaria calcular a cara das minhas φs e, finalmente, caracterizar a aproximação, né, para todo o domínio do problema, variando de 0 até 0,3. No caso específico desse problema, a gente sabe que essa expressão aqui, o tilde 1, ela é 0, então aqui vai para 0, e o tilde 4 também é 0, e essa expressão aqui vai para 0. Então, para eu né, definir a minha aproximação, eu preciso só, né, caracterizar a minha φ2 e a minha φ3. Tá? Ok? Bom, espero que esse vídeo possa ajudá-lo no entendimento da aplicação do método dos elementos finitos em problemas de barra sobre força normal. Na próxima aula, a gente já vai aplicar o método dos elementos finitos para a solução de problemas de viga em flexão. Até o próximo vídeo.